Aleluia. Graça e paz aos irmãos. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do verso de número 13. Quero louvar a Deus, queridos irmãos, por poder fazer parte dessa festividade, 64 anos, dessa bendita igreja. Uma honra para nós poder ministrar a palavra de Deus numa igreja histórica como esta que estamos aqui hoje. Louvo a Deus pela vida do pastor, obrigado pela honra e oportunidade de ceder o púlpito de sua igreja. Estamos aqui falando da palavra de Deus. Minha esposa está ali, Vanessa, foi apresentado. Deus abençoe os irmãos, é uma honra estar aqui com os irmãos. Amém? Todos acharam, queridos? Mateus 16, a partir do verso de número 13. Diz assim: chegando na região de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles disseram: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus e lhe disse: feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foste carne e sangue que te revelaste, mas o meu Pai que está nos céus. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Pode se assentar com a sua Bíblia aberta, meus irmãos. Aleluia. Queridos, nós estamos diante de um dos textos mais belos dos evangelhos, propriamente este registrado pelo evangelista Mateus. Dentro desses pequenos textos que nós acabamos de fazer uma leitura, nós vamos ter uma das mais revelações, ou mais belas revelações, que o futuro apóstolo Pedro, ainda discípulo, terá acerca de Jesus. Aqui nós temos uma manifestação sobrenatural dos céus, que ilumina Pedro e faz com que ele entenda quem é Jesus. O interessante é que o lugar onde essa manifestação sobrenatural acontece, é um lugar que podemos dizer um pouco improvável. O evangelista Mateus, ele é um dos evangelistas que vai escrever o seu evangelho, e ele vai destinar esse evangelho para uma comunidade de judeus cristãos. Então o alvo do evangelista Mateus é tentar, através dos seus escritos, convencer os seus conterrâneos judeus de que Jesus é o Messias. E o interessante é que o próprio versículo 13, Mateus registra que Jesus está dentro de uma região que é uma região pagã, uma região idólatra, uma região onde seria um lugar improvável de Deus manifestar uma revelação. Quando nós olhamos para Cesareia de Filipe, o texto no verso 13 diz: chegando na região de Cesareia de Filipe, Jesus vai fazer uma pergunta, e o lugar de revelação de Deus é um lugar improvável. Quando nós olhamos a região de Cesareia de Filipe, a gente percebe pela história que é um lugar onde o próprio nome já carregava uma estimativa do rei Herodes, por exemplo, que era súdito de César, constrói essa cidade ali exatamente para homenagear César. Herodes constrói um templo em adoração a César. Alguns estudiosos também dizem que em Cesareia de Filipe havia algumas grutas, algumas cavernas, onde havia algumas adorações a divindades pagãs. Por exemplo,
uma divindade pagã chamada Pan, deusa da floresta. Era um lugar totalmente obscuro, era um lugar totalmente desfavorável para uma revelação tão especial acerca de Deus. Se nós perguntássemos aos judeus o lugar aonde Deus deveria se manifestar, ou o lugar aonde Deus deveria revelar algo tão especial, esse lugar seria Jerusalém. Jerusalém é a capital espiritual. Segundo os judeus, Jerusalém é a cidade santa, é a cidade de Davi, é a cidade onde Deus vai manifestar a sua presença. Ali é o lugar do templo, ali é o lugar de culto, ali é o lugar de adoração, ali é o lugar onde, muito que provável, Deus revelaria a sua presença. Mas quando nós vemos aqui, Deus se revela num lugar improvável, num lugar onde ninguém esperaria que Ele manifestaria a sua gloriosa presença. E eu glorifico a Deus, porque Deus, quando quer revelar a sua presença, Ele entra nos lugares improváveis, Ele entra nos lugares aonde o homem não entra, Ele entra nos lugares aonde as pessoas tendem a dizer que Ele não entraria. E eu fico abismado, porque às vezes nós queremos colocar Deus dentro de uma caixinha de fósforo e dizer: Deus só fala desse jeito, só anda dessa forma, só revela dessa maneira, só fala desse jeito. Mas quando eu olho para as Escrituras, Deus, Ele fala do jeito que Ele quer, da hora que Ele quer, da maneira que Ele quer. Ele se revela onde Ele se revela, porque quando Deus quer se revelar para alguém, Ele se revela nos lugares mais improváveis. Aleluia. Dá um pouquinho só do retorno, que estava bom o retorno. Isso, estava bom. Aleluia. Queridos, quando nós olhamos aqui para as Escrituras, e eu gosto de, quando eu olho para a história da igreja, principalmente, nós temos um dos grandes personagens da história, chamado Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, conhecido como Santo Agostinho, tem uma história muito, muito curiosa. Segundo a história de Agostinho, ele tinha uma vida muito devassa, uma vida muito profana, uma vida com uma moral muito baixa. Sua mãe, chamada Santa Mônica, orava muito por Agostinho e dizia: ora pelo meu filho, porque meu filho tem uma vida muito profana. E Agostinho, num dos seus escritos, ele contando dos seus relatos, quando Deus o alcançou, ele disse que ele estava sentado debaixo do pé de uma árvore, e de repente umas crianças passavam cantando uma música infantil, uma música de criança, e na letra da música dizia o seguinte: pega o livro e lê, pega o livro e lê. E Agostinho pega o livro, e o livro que ele pega é a Bíblia Sagrada, e ele abre na carta de Paulo aos Romanos, e lá ele encontra uma frase dizendo o seguinte: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Agostinho se transforma num dos maiores pregadores do século V. Deus se revela em lugares improváveis. Eu queria que você olhasse para o seu irmão e perguntasse para ele: aonde é que Deus se apresentou para você? Você lembra? Lembra? Aonde é que Deus se revelou para você? Deus se revela nos lugares improváveis. Deus se revelou para Pedro num lugar improvável. O interessante é que Jesus vai fazer uma pergunta para os discípulos, e a pergunta que Jesus faz para os discípulos, aí na sua Bíblia, no verso de número 13, Jesus pergunta para os discípulos assim: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? A pergunta de Jesus, ele quer saber qual é a opinião dos outros, das pessoas que estão de fora acerca dele. Quem é? Havia uma incógnita no coração das pessoas em querer saber quem era Jesus, quem era esse homem, quem é esse rabino que prega, que faz milagres, que faz sinais, quem é ele? Então Jesus pergunta para os discípulos dizendo: eu quero saber de vocês, quem são, ou o que as pessoas dizem, quem era o Filho do Homem? E a resposta, ela é curiosa, porque os discípulos dizem assim: olha, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, e outros dizem que o Senhor é Jeremias, e ainda outros dizem que o Senhor é um dos profetas. Bom, o interessante é que a resposta desse grupo aqui, dessa galera que está seguindo Jesus distante, não está de um todo errada. A resposta dessa turma
não está de um todo equivocada, porque era essa forma que eles entendiam que Jesus era. Quando eles observavam a Jesus, a maneira de Jesus ser trazia a imagem desses profetas, e a imagem que Jesus traz para essas pessoas é de alguém que está combatendo o sistema. De fato, esse Jesus que a gente tem em mente, é um Jesus que ele é construído pelo cinema, é um Jesus construído pelas novelas, é o Jesus de fala mansa, é o Jesus que fala com uma fala doce, agradável. Eu acredito que ele falava também assim, mas falava assim com os seus, com os discípulos, com aqueles que ouviam a sua palavra. Mas o Jesus, numa linha geral, ele foi comparado com 3 profetas. Repita comigo: João Batista, Elias e Jeremias. 3 profetas denunciadores. Bom, João Batista perdeu a cabeça exatamente porque combateu os pecados do rei Herodes. Elias fugiu para o deserto porque combateu os pecados do rei Acabe e da rainha Jezabel. Jeremias foi jogado dentro do calabouço porque combateu os pecados do templo. Jesus, na ótica da multidão, é exatamente esse profeta, porque Jesus, quando ele se apresenta em Jerusalém, ele sempre tem uma mensagem denunciadora, ele sempre denuncia os pecados dos fariseus, ele sempre denuncia a religiosidade dos saduceus. Então a multidão que está de fora, quando olha para Jesus, ele tem uma percepção acerca de Jesus, ao seguinte: ele é mais um dos profetas. Mas quando eu olho as escrituras, eu entendo que Jesus é muito mais do que um profeta. Sabe o que eu entendo? Jesus é alguém mais do que um profeta, mais do que alguém que vem entregar uma mensagem denunciadora. Mas quando eu leio as escrituras, o máximo que esse grupo de pessoas pode chegar é aqui. Tem gente que quando olha para Jesus, o máximo de nível de conhecimento que ele possa ter de Jesus, e aqui eu vou aplicar algo para vocês: quanto mais perto nos aproximamos de Jesus, melhor o conhecemos. E eu gosto do Evangelho de Lucas, porque o Evangelho de Lucas, ele define, ele divide multidão de discípulo. Qual a diferença, pastor? Multidão segue Jesus de longe. Multidão segue Jesus avistando ele sempre de longe. E discípulo segue Jesus de perto. Multidão, ele até vê milagre. Multidão recebe até algumas benesses de Jesus. Multidão recebe até algumas proezas. Ele recebe, ele experimenta, mas só discípulo recebe as revelações dos céus. Só discípulos recebem a graça de Deus. Então a multidão, o máximo que ela pode chegar é aqui. E o interessante é que a pergunta de Jesus é: quem os outros dizem que eu sou? Quem os outros dizem? O interessante é, se nós observarmos, se nós relembrarmos aqui um pouquinho, vamos voltar um pouquinho lá atrás, no primário, né? Não faz muito tempo que passamos por lá. A gente aprendeu na escola sobre os artigos, lembram? Artigos definidos e artigos indefinidos. O que é um artigo definido, gente? Artigo definido tem definição: o, a, os, as. E os indefinidos? Um, uma, uns, umas. O que é o artigo indefinido? É alguém que não tem definição, é alguém que pode ser qualquer um, não tem nome, mas o artigo definido é alguém de posicionamento, é alguém que tem nome, é alguém que tem paradeiro, é alguém que sabe onde está, e nós sabemos quem é, sabemos quem são. Mas os indefinidos, nós não sabemos, daí o nome, indefinido. O termo aqui é indefinição. Quem os outros dizem que eu sou? Ou seja, é a multidão. Quem está no grupo da multidão, está no grupo da indefinição. E quem está no grupo da indefinição, eles não conseguem acessar a revelação de Deus. Só conseguem acessar as revelações de Deus aqueles que saem da indefinição e passam para a definição. Será que eu estou pregando para a gente hoje, que já se definiu por Jesus e já entendeu quem é Jesus? Quem é Jesus? Podemos estar no meio da multidão
e podemos estar no meio dos discípulos. A grande questão aqui é que a multidão não sabe quem é Jesus. Por que não sabe quem é Jesus? Porque eles seguem Jesus de longe. E quem segue Jesus de longe não tem acesso às revelações. Eu gosto muito daquele texto do Evangelho de João, João capítulo de número 4, quando Jesus chega em Samaria. Você percebe que a mulher samaritana, ao ponto que ela vai encontrando e tendo um relacionamento com Jesus, a ótica dela vai mudando acerca de Jesus. Por exemplo, quando Jesus chega, pastor, a primeira ótica que ela tem de Jesus é um simples judeu. Jesus pede água para ela, e ela diz assim: como sendo tu judeu, pede-me mulher, sou samaritana, porque os judeus não lidavam com o samaritano. A primeira ótica que ela tem de Jesus é um simples homem, é um simples judeu. Mas a conversa vai intensificando, e Jesus diz assim: mulher, se tu soubesses quem te pede água, você me pediria, e eu lhe daria água da vida. A mulher se interessa pelo conteúdo que Jesus tem para ensinar. Bom, a ótica dela muda, de homem, ele agora passa a ser um mestre, tem algo para ensinar. Ela fala: Senhor, mostra-me aonde tem essa água, para que eu beba, e não volte aqui nesse poço. Jesus olha para ela e fala assim: então vai chamar teu marido, chama ele, para a gente conversar. Aí ela diz assim: Senhor, não tenho marido. Jesus disse: disseste bem, você teve 5, e esse que está contigo agora, não lhe pertence. A ótica da mulher vira, e diz assim: Senhor, vejo que tu és um profeta. Preste atenção, um pouco conversando com Jesus, de um simples judeu, passou a ser mestre, de mestre ele passa a ser profeta, e quando ela sai dali, ela entra em Samarias, gritando para todo mundo, dizendo: eu achei o Messias, o Filho do Deus vivo. O tempo que você passa com Jesus, faz você conhecer quem é Jesus. É fundamental conhecer quem é Jesus, mas para conhecer quem é Jesus, eu preciso aprofundar na comunhão com Ele. Bom, os discípulos estão dizendo que a multidão, a ótica da multidão acerca de quem é Jesus é limitada, porque para a multidão, Jesus é só um profeta, como Elias, como Jeremias, como João Batista, ou como outro dos profetas. Mas quem anda com Jesus entende que Ele é mais do que um homem, Ele é mais do que um mestre, Ele é mais do que um profeta, Ele é mais do que um milagreiro, Ele é mais do que alguém que faz milagre, que abre porta, Ele é mais do que um homem que veio aliviar a dor do coração dos homens. Não, Ele é mais do que isso, Ele é muito mais do que isso. E quando Jesus olha para os discípulos, Ele faz essa pergunta: e vós? Quem dizeis que eu sou? Porque uma coisa é a opinião alheia. Bom, se nós fizermos uma enquete aí no mundo e perguntarmos para as pessoas: o que vocês acham de Jesus? Nós vamos ter N respostas. O mundo tem várias concepções acerca de Jesus. Se perguntar para Allan Kardec, ele é um espírito iluminado. Se você perguntar para Maomé, ele é um profeta bem-sucedido. Se você perguntar para algumas entidades de caridade, ele foi um bom homem que fez alguns milagres e que fez algumas boas ações. Várias respostas, várias ideias, ideais, o mundo tem acerca de Jesus, mas só os que, de fato, querem relacionamento com Ele, entenderão quem de fato Ele é. Os discípulos estão andando com Jesus, e posso falar algo para vocês aqui? Andar com Jesus nos tempos antigos, o discipulado, porque o discipulado dos nossos dias, ele é muito raso. Por que eu digo assim? Você bota o teu filho na escola, depois você pega ele, né? Você bota de manhã e pega meio-dia, ou você bota 1 da tarde e pega 5 da tarde. O discipulado nos tempos de Jesus era intensivo. Amanhece com Jesus,
almoça com Jesus, toma café da tarde com Jesus, janta com Jesus, vai dormir com Jesus e às vezes de madrugada ele te chama para orar, ou seja, é um intensivo, 24 horas com Jesus, 3 anos e meio andando com Jesus, 24 horas, é um seminário intensivo com o melhor dos melhores. É impossível quem anda com Jesus não descobrir quem Ele é. Ele olha para os discípulos e faz uma pergunta para eles: tudo bem, eles andam comigo, eles andam seguindo de longe, eles são o grupo da indefinição, mas vocês andam comigo 3 anos e meio, quem vós dizeis que eu sou? Aí levanta Pedro, verso de número 16, Pedro olha para Jesus e diz: eu sei quem o Senhor é. Aleluia. Tem gente que sabe quem Ele é aqui essa noite? Tem mesmo? Tem gente que sabe aqui? Aleluia, aleluia. Pedro olha e diz assim: eu sei quem o Senhor é. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando ele diz tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele está dizendo o seguinte: olha, eu sei quem o Senhor é e eu entendi quem o Senhor é. O Senhor é o Cristo, a palavra Cristo aqui do grego, Christos, que vem da raiz hebraica Messias, Machia, é a mesma coisa, é um ungido. Eu sei que o Senhor é ungido, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro diz isso, ele está dizendo: Senhor, eu descobri quem o Senhor é aquele que haveria de vir. O Senhor é ungido, o Filho do Deus vivo. Quem o Senhor é? O Senhor é aquele que foi profetizado pelos profetas. Os profetas falaram do Senhor e disseram que o Senhor havia de vir. O Senhor é esse. Eu entendi. O Senhor é mais do que um homem. O Senhor é mais do que um mestre. O Senhor é mais do que um profeta. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro diz isso, Jesus fala para ele algo fantástico, e é algo que nos traz uma grande lição na noite de domingo de hoje. Jesus olha para ele e fala assim: olha, não foi carne e sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. Quando Jesus diz isso, Ele está dizendo o seguinte: olha, você não chegou a essa conclusão de quem eu sou por você mesmo. Você não entendeu isso lendo nas revistas, nos livros. Você entendeu isso por revelação. E porque você descobriu isso, você é feliz. Repita comigo assim: felicidade. Feliz. Olha para o seu irmão e diga: você é feliz? Pergunta para ele: você é feliz? Eu estou pregando para gente feliz aqui, irmão? Estou pregando para gente feliz? Amém? Amém. E o interessante é que o segredo da felicidade, ser feliz, é algo simples. As pessoas passam a vida inteira correndo atrás da felicidade. E aí elas enumeram e elas tentam entender e buscar. Tem gente que vive a vida inteira correndo atrás da felicidade, e ela passa a vida inteira correndo atrás, e ela não consegue atingir a felicidade. Ok? Porque ser feliz é simples. E aí algumas pessoas dizem assim: olha, para eu ser feliz, quando eu conseguir passar naquele concurso público, que eu estou estudando há tempo, pastor, quando eu passar nesse concurso, aí eu vou ser feliz. Pastor, o senhor não sabe, mas quando eu ganhar aquele dinheiro, sabe, que está para sair aí, minha conta vai ficar, gorda, né? Vou fazer umas viagens, aí eu vou ser feliz. Pastor, quando eu conseguir aquele varão para casar, né? Aquela irmã abençoada para casar, arrumar aquele namorado, aquela namorada, estou solteira há tanto tempo, quando eu conseguir, aí eu vou ser feliz.
Qual é o problema nisso? Nenhum. Não tem nenhum problema você querer ter dinheiro na conta. Não tem nenhum problema você querer estudar para o concurso público, fazer uma faculdade. Não tem problema nenhum você querer um namorado, uma namorada, ter um bom casamento. Não tem problema nenhum, mas comprovado, cientificamente, tem gente que tem tudo isso que eu acabei de falar para vocês, mas não é feliz. Porque o segredo da felicidade é simples. Está aí no texto, na sua Bíblia. Qual é o segredo da felicidade? Descobrir quem é Jesus. Está aí no texto. Quando Pedro acaba de dizer, eu sei que o Senhor é, Jesus diz, feliz és. Aleluia. Feliz és. Talvez você entrou aqui hoje procurando a felicidade, e a felicidade está diante dos seus olhos aqui nessa noite. Pastor, qual é a felicidade? Descobrir quem é Jesus. Pastor, quem é Jesus? É o Cristo, Ele é o Filho do Deus vivo, Ele é aquele que veio redimir a humanidade, Ele é aquele que veio salvar o pecador, Ele é aquele que veio abrir as portas do céu sobre a tua vida, dizendo, eu sou o segredo da tua felicidade. Tem gente que quer as coisas e querem ser feliz. Deixa eu te falar uma coisa, primeiro seja feliz, depois as portas se abrirão. Vou repetir isso aqui, anote se for preciso. Primeiro seja feliz, e depois as promessas se cumprirão, porque a promessa só chega depois que você entende quem é Jesus. Quando Pedro olha para Jesus, e Jesus fala para ele, olha, tu és feliz, porque não foste carne e sangue que te revelou, mas meu Pai, que está nos céus. Meu Pai fez você entender quem eu sou. Se não fosse a mão de Deus, nós não estaríamos aqui nessa noite. Se não fosse a revelação de Deus, não tinha culto, não tinha 64 anos. Se Deus não viesse até nós e expôsse para nós quem é Jesus, não tinha igreja. Mas pela graça de Deus, pela comunhão de Deus, os céus se abriu, Deus enviou o seu Filho e fez com que nós entendêssemos quem é o seu Filho. E por conta disso, hoje, no dia 31 de outubro, dia da Reforma Protestante, estamos aqui falando quem é Jesus. E por conta disso, temos 64 anos desta Assembleia de Deus. Por quê? Porque Deus nos revelou quem é Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Jesus. Talvez você entrou aqui e ainda não conquistou essas coisas que eu acabei de falar, mas se você já descobriu quem é Jesus, a tua casa tem alegria, teu coração tem paz, a tua vida é abundante, porque Jesus faz parte dela. Aleluia! É por isso que Mateus 6,33 diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Por quê? Porque quando buscamos o reino de Deus, é porque entendemos quem é Jesus. Aleluia! Feliz és, Simão, filho de Jonas. Não foi carne e sangue que te revelou. Depois que Pedro descobriu quem é Jesus, na sua Bíblia, verso 17, Jesus vai olhar para ele e vai falar o seguinte, olha, 18, verso 18, e eu também te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Isso aqui é fantástico. Porque a confissão de Pedro, ela resultou em uma promessa. Amém? A promessa que Pedro vai receber é uma promessa universal. Pedro citou algo aqui que vai mudar o mundo espiritual. Quando ele descobre quem é Jesus, Jesus vai mudar seu nome, porque até então é Simão, mas agora é Pedro. Lembre-se que quando você fala de Pedro, do grego Petros, pedra,
Pedra não é algo que é inconstante. Pedra, aqui no texto é rocha, pedaço de rocha. Rocha não fica andando de um lado para o outro. Rocha está no lugar ou não está? Amém ou não amém? Você não vê uma pedra aqui, aqui em Friburgo é lindo demais, porque tem muitas pedras, né? Sempre que eu passo por essa cidade aqui, eu vejo algumas pedras, e elas sempre estão no mesmo lugar. Eu não passo por aqui e olho uma pedra daqui, e aquela pedra que estava ali, saiu, está do outro lado de lá, porque elas têm lugar fixo. Por quê? Porque elas têm paradeiro, elas estão definidas, elas estão fincadas, elas estão alicerçadas. Olha o que Jesus fala para Pedro: porque tu és Pedro, tu és uma pedra. E por que ele é uma pedra? Porque agora Pedro não anda mais na indefinição. Pedro não é mais como alguém da multidão. Pedro é alguém que está decidido. Por quê? Porque ele descobriu quem é Jesus. E quem descobre quem é Jesus, não fica andando de um lado para o outro. Ele tem um lugar, ele tem um paradeiro. Ele está fixado. Ele está fixado onde? Ele está fixado sobre a rocha. Ele está fixado onde? Sobre a pedra. Ele está fixado onde? Ele está fixado na convicção de quem é Jesus. E ele não é movido de um lugar para o outro. Porque tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja de Cristo, ela está edificada sobre uma pedra, ou sobre a confissão de Pedro. Bom, eu acredito que a maioria, ou se não todos os que estão aqui dentro, já confessaram a Jesus Cristo, amém? E o que tu confessou, quando tu aceitou a Cristo? Você confessou exatamente o que Pedro falou aqui. Você disse: eu reconheço que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a partir daquele momento, você entrou dentro de uma promessa que Jesus fez para Pedro. Qual foi a promessa, pastor? Está aí na sua Bíblia, verso de número 18. Ele diz: porque tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, o termo aqui no grego é Hades, não prevalecerão contra ela. Isso aqui é profundo demais. Eu disse para vocês que lá em Cesareia de Filipe havia algumas grutas, e dentro da compreensão dos povos daquela região, algumas cavernas daquela tinham uma ideia de ser entradas ou portas do inferno. Havia essa crença ali. Possivelmente Jesus está falando algo sobre portas do inferno, e possivelmente a arqueologia traz isso como uma suposição, que Jesus está de frente para alguma dessas cavernas, onde tinha essas crenças, de que ali seria portais do inferno. E quando ele fala isso para os discípulos, ele fala algo agora fantástico, dizendo o seguinte: olha, os portais, as portas do inferno, não prevalecerão contra a igreja. Quem é a igreja? Igreja é aquele que confessa o que Pedro confessou. E o que Pedro confessou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para que serve uma porta? Você vai me dizer. Uma porta, ela serve para entrar e sair, abrir e fechar. Porta serve como lugar de acesso. Bom, nós só entramos aqui nessa igreja hoje, nesse templo, porque as portas estavam abertas, ok? Se elas estivessem fechadas, não teria como nós entrarmos. Portas é lugar de acesso. Quando Jesus diz: as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja, Ele está fazendo uma promessa, porque as portas do inferno, as portas do Hades, e o Hades é o mundo dos mortos. A palavra Hades tem duas palavras para inferno. A primeira é Hades, a segunda é Geena. A palavra Geena no grego traz a ideia de inferno pegando fogo. Essa ideia de inferno pegando fogo é uma outra palavra, né? O lago de fogo e enxofre é o Geena. Mas quando a Bíblia fala de Hades, de inferno, Hades é o mundo dos mortos, ou seja, as almas dos pecadores, as almas dos homens, quando elas morrem, elas vão para o Hades. Por um exemplo, o rico, quando morreu, foi para onde? Para o Hades. E o Lázaro? Do paraíso.
a porta do Hades está aberta e as almas dos homens vão para lá. É triste dizer, mas enquanto eu prego aqui, existem milhares de almas nesse exato momento que estão morrendo sem reconhecer que Ele é o Cristo, estão entrando agora, nesse momento, pela porta do Hades. Mas Jesus fez uma promessa para aqueles que reconhecem que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta porta não vai prevalecer. Eu queria que você olhasse para o seu irmão com todo respeito e carinho e dissesse para ele: essa porta se fechou para você. Não, você pode fazer melhor. Diz para ele: essa porta se fechou na tua casa. Essa porta fechou na tua família. Por quê, pastor? Porque você já entendeu quem é Jesus. As portas do Hades não prevalecerão. Tem uma outra porta aberta para nós. Para a igreja de Filadélfia ele diz: eu pus uma porta aberta diante de vós, e homem algum pode fechar. Toda porta que eu abro ninguém fecha, e toda porta que eu fecho ninguém abre. Há uma porta nova para a igreja. É a porta da graça, é a porta do céu, é a porta do paraíso. Pastor, como isso? Por exemplo, para nós fecharmos, quando nós lemos Lucas, quando Jesus está diante de 2 soldados, de 2 ladrões, aquilo é fantástico, porque ele está sendo martirizado, morto. O bandido da esquerda, pastor, olha para ele e fala assim: se tu és o Cristo, ó a linguagem do ladrão, se tu és o Cristo, desce daí, salva a ti mesmo e depois salva nós. Satanás tomou a boca do ladrão e disse: se tu és o Cristo, lançando dúvidas. Satanás sempre quer lançar dúvidas no coração dos homens. Ele fez isso com Jesus o tempo inteiro. Por exemplo, lá no deserto, quando Jesus acaba de ser batizado no Jordão, ele ouve uma palavra de Deus. Qual é a palavra? Tu és meu filho amado, em quem me comprazo. Mas quando ele entra no deserto, a primeira coisa que ele ouve: se tu és o Cristo, transforma essa pedra em pão. No início ele tentou Jesus, e no final também ele diz: se tu és o Cristo, desce daí e salva você e salva nós. Mas se o diabo usa algumas pessoas, Deus também usa. Eu quero profetizar que para cada enviado do diabo para perturbar a tua vida, Deus vai levantar 2 homens de Deus, 2 mulheres de Deus para trazer uma palavra para você. Se o diabo tomou a boca do bandido da esquerda, Deus vai tomar a boca do bandido da direita. O da direita olha para ele e fala assim: rapaz, nós merecemos estar aqui. A gente transgrediu todas as leis possíveis, mas ele não. Ele é justo. Olha a graça. Nós merecemos, ele não. Ele olha para Jesus e diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu vou lhe fazer uma pergunta, vocês são inteligentes? O que fez aquele homem enxergar um rei em Jesus? O que fez aquele homem enxergar um rei em Jesus? Porque para mim, se você me descrever um rei, como é que é um rei? Um rei tem coroa de ouro, pompa, pedras preciosas. Um rei tem um trono de ouro. Um rei tem vestes reais, bonitas, pomposas. O rei tem súditos que ficam em volta do trono, bajulando, elogiando. O que fez aquele homem enxergar um rei na cruz? Porque o trono dele, ao invés de trono, era uma cruz cheia de ferpas. A coroa de ouro, não, era de espinho. As roupas reais não tinham, rasgaram as suas vestes, ele foi despido. Pessoas ovacionando ele e elogiando também não tinham, pelo contrário, xingavam, cuspiam nele. O que fez aquele homem olhar para aquela cruz e ver um rei naquele estado? O mesmo Deus que soprou no ouvido de Pedro, agora sopra no ouvido dele e diz quem ele é.
diz quem Ele é. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando Ele disse aquilo, a promessa de Pedro se cumpriu. As portas do Hades, se fechou. E uma outra porta abriu. 45 do segundo tempo, o bandido estava indo para o Hades. Mas quando ele disse: eu sei quem o Senhor é. Tu és o Cristo. Tu és o Filho de Deus. A porta do Hades se fechou e uma nova porta se abriu. Ele diz: hoje mesmo. Repete comigo, não vai ser amanhã, vai ser hoje. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Uma nova porta se abriu. Jesus está dizendo para nós nessa noite que a porta da graça está aberta. A porta do Hades não vai prevalecer contra a tua família. A porta do Hades não vai prevalecer contra você. A porta do Hades não prevalece contra a igreja, porque nos foi dada uma oportunidade pela graça. Pela graça. Pela graça. Nós fomos salvos. E por conta disso estamos aqui hoje. E hoje é um dia propício. 31 de outubro. Dia da Reforma Protestante. Só pela Escritura. Só pela graça, só pela fé. Só Jesus Cristo. E somente a glória para Deus o Todo-Poderoso. Assim como Deus se revelou para Pedro, Ele se revelou para cada um de nós que está aqui essa noite. E se há alguém aqui essa noite que ainda não foi revelado isso a hora, a palavra de Deus está revelando para você hoje. Porque há uma porta aberta diante de nós. Você crê nisso? Crê de verdade? Então fica de pé em nome de Jesus. E toca para mim. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia.